Somos da turma tricolor, somos da voz do campeão, somos do povo clamor, ninguém nos vence em vibração. Vamos avante. Fala, nação tricolor, um forte abraço. Quem está falando aqui é Alexandre Bueno, do canal Bueno Bahia. E vamos hoje trazer notícias importantíssimas do nosso esquadrão e também do nosso adversário. Afinal de contas, é bom a gente conhecer o nosso adversário para saber o que a gente vai esperar dele e como a gente vai se comportar diante desse adversário. E para começar, pessoal, nós vamos dar início à notícia de hoje, começando pelo esporte, tá certo? Vamos ver o que a gente pode esperar do esporte para o dia de hoje. Eu fiz aqui um pequeno resumo, tá certo? E vamos ver aqui. O ataque do esporte é um setor que não vem agradando muito, com apenas 8 gols, sendo 4 deles do Luciano Juba. Nós vamos até falar um pouquinho desse Luciano Juba, que é um dos caras muito perigosos no esporte. 4 gols dos 8 que o Sport fez até hoje na Série B, 4 foi do Luciano Juba, que originalmente é lateral esquerdo. Isso é para você ter ideia como vem lá o ataque do Sport, tá certo? E o técnico Dal Raposo, ele tem tido muita dificuldade, porque a grande dúvida é se ele coloca o Búfalo, o chileno Búfalo, ou o Kaique. Kaique, aquele mesmo que passou aqui pelo Bahia, se eu não me engano, em 2019, 2020, teve uma passagem aqui, e diga-se, passagem não deixou saudade. Essa que é a realidade, né? Só fez passar mesmo, porque jogar que é bom, no Bahia, pelo menos, ele não jogou. Então, esse mesmo Kaique é o que vai disputar a vaga de atacante, de centroavante com o Búfalo, com o chileno Búfalo, tá? E ambos não vêm bem. O Kaique, por exemplo, não fez nenhum gol até agora, e o Búfalo só fez apenas um gol nessa Série B, certo? Agora, a grande vantagem, a grande expectativa é que entre com o Kaique, porque o Kaique, ele, apesar de também não ter feito gols, mas em termos de movimentação, em termos de produtividade coletiva, ele tem se destacado mais. Então, a esperança é que o Sport entre com o jogador Kaique como centroavante. E correndo por fora tem o garoto Flávio, que é um menino que vem se destacando muito. Também temos que estar de olho nele, que é um garoto que é bom de bola e tem se destacado. Agora, tem 2 jogadores do Sport que esse sim a gente tem que ter o máximo de cuidado. Quem são eles? É o Luciano Juba e o lateral esquerdo Sander. Esses 2 jogadores é que nós temos que ter um pouco mais de cuidado, O Luciano Juba, por exemplo, ele tem ganhado muito destaque. Por exemplo, eu vou aqui passar para vocês, só para vocês terem ideia, olha o número dele. Ele tem 10 jogos, isso é o Luciano Juba, 10 jogos, 4 gols, 20 passes decisivos, 18 chutes, sendo que 8 no gol, 21 desarmes, 13 intercepções e 43 bolas recuperadas. Meu amigo, sabe o que isso significa? Que o homem, o carinha, ele praticamente percorre o campo todo. Ele joga na ponta esquerda, ele entra no meio, ele volta para marcar. Você vê que ele está tanto se destacando lá na frente, fazendo gols, 4 gols, aliás, é o vice-artilheiro da competição e artilheiro do esporte, certo? Além de se destacar fazendo gol, ainda se destaca, ainda tem bons desarmes, intercepções, bola recuperada. Então esse é um jogador que o Bahia vai ter que ter o máximo de cuidado com ele, porque ele é um bom jogador, certo? Chuta de fora da área, é um jogador que não se esconde. Esse aí nós temos que ter o máximo de cuidado. E também outro jogador que nós temos que ter cuidado, também cuidados redobrados, é o Sander. O Sander também vem em uma boa fase, certo? E no jogo da Ponte Preta, o Sander, que tem 31 anos, ele, por exemplo, ele sempre foi reconhecido como um atleta que sempre teve uma boa resistência, ou seja, aquele cara que praticamente corre o jogo todo e pouco se cansa, certo? Mas além disso, no último jogo contra
a Ponte Preta, no jogo contra a Ponte Preta, ele atingiu em determinado momento a velocidade máxima dele, em toda a carreira dele. Ele chegou a ter uma velocidade aqui de 36,6 km por hora. Imagine, aos 31 anos de idade, ele chegou a alcançar, no jogo da Ponte Preta, em determinado momento, essa velocidade, ou seja, é um jogador que, apesar da idade de 31 anos, é um jogador rápido, um jogador que pode ganhar profundidade pelo lado esquerdo. Então, me preocupa um pouco, certo? Mas eu tenho certeza que o Guto sabe disso, o Guto deve estar preparando o Douglas Borel. Está preparando o Douglas Borel, porque senão a coisa vai ficar feia ali pelo lado esquerdo do Sport e lado direito da defesa do Bahia. Então vale a pena tomar cuidado com esses dois jogadores, o Luciano Juba e o jogador Sander. O Sander é mais experiente, o Juba tem 22 anos e vem se destacando aí no esporte, tá certo? Então, esses dois jogadores aí são jogadores que nós temos que ter mais cuidados, tá certo? Já o nosso esquadrão fechou a preparação para enfrentar o Sport hoje, quarta-feira, fechou a preparação ontem, terça, dia 7, e o zagueiro Inácio, ele irá desfalcar o time, enquanto o volante Rezende segue em tratamento médico e dificilmente entrará em campo. Na atividade final, o treinador Guto Ferreira trabalhou a movimentação tática e passou orientações tanto defensivas como ofensivas para a equipe. E ainda trabalhou cobrança de faltas, tanto laterais como frontais. E diga-se de passagem, uma observação em relação à falta, há muitos anos nós tricolores estamos carentes, né, de bons cobradores de falta. Então a gente realmente está carente de bons cobradores. Recentemente, agora, quem tem nos dado uma melhor expectativa é o Roda Liga, principalmente depois daquele golaço que ele fez contra o Campinense pelo Nordestão. Jogo esse que a gente acabou vencendo o jogo. E aquele gol de falta naquela altura foi importantíssimo para que tivéssemos conseguido o triunfo naquela partida, certo? E enquanto isso, depois disso, dizendo melhor, os titulares foram para a fisioterapia, enquanto os reservas seguiram para fazer um treino tático rápido. Eu, no lugar de Guto, eu entraria com Didi no lugar do Ignácio e entraria com Munig no lugar do jogador Rezende. E no ataque, eu deixaria Marco Antônio no banco. E entraria com o trio Roda Liga centralizado, Davó numa ponta e Rildo na outra ponta. Eu, sinceramente, eu não acho que o Davó tem perfil de centroavante. Aliás, eu não sei quem foi que enfiou na cabeça dele que ele é centroavante. Ele não é centroavante. Ele tem que se jogar do lado. E o jogo de hoje é a minha grande oportunidade, que eu quero ver Davó jogando pelas pontas. Foi assim contra o Cruzeiro, meu amigo. Contra o Cruzeiro ele arrebentou assim, ele naquela altura ele jogou praticamente, ele entrou praticamente nas pontas. Como foi o passe que ele deu? Onde foi que ele estava quando ele deu o passe lá para o Jacaré? Em velocidade. Então, o forte do Davó é a velocidade. E eu tenho certeza que se ele jogar pelas pontas, tendo o centroavante, o outro companheiro no outro lado, é bem provável que ele faça até mais gols do que se você colocar ele como centroavante. Então, eu entraria com Roda Liga, Rildo e Davó. E no meio, naturalmente, completando o terceiro meio de campo, no esquema 4-3-3, o nosso Daniel. Aí já é mais óbvio, né? O nosso craque, é o 10 do nosso time, é o nosso melhor jogador, é a nossa maior referência. Hoje, sem dúvida, é o Danielzinho. Então, eu entraria com Danielzinho, Rildo, Davó e Roda Liga. E deixaria Raí e o Marco Antônio como opção. E aí sim, no segundo tempo, colocaria Marco Antônio ou Raí. Raí, eu ainda aposto muito em Raí. Ainda acho que Raí, ele pode sim trazer uma resposta. Não é um mau jogador, certo? O Raí não é um mau jogador, tá? Principalmente para a Série B, eu acho que Raí ainda pode nos ajudar. Agora, entrando no momento certo,
entrando nas condições certas, não entrando no jogo como ele entrou, tanto tempo sem jogar e de repente ser titular contra o Criciúma e naquelas circunstâncias que foi. Aí é prejudicar até o rapaz. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até o final desse vídeo e pedir que vocês curtam, se inscreva e ative o sino de notificações e nos dê essa moral e ajude a fortalecer esse canal, tá ok? Forte abraço, até breve.